Let's go, people! É o second. É o momento segundo da nossa aula. Aquele que você já foi aí para sua casa. E nós estamos aqui até 22 horas e 30 minutos, dando continuidade àquela resolução de questões modelo, que com certeza vão contemplar a tua prova, essas baterias de prova que estão chegando aí nas próximas semanas, aí na tua cidade, na tua escola. Então, você está precisando de nota, temos que trabalhar para conseguir essas notas. Vamos lá? Vamos lá. Eita, um aluno essa semana entrou em contato comigo e eu achei demais engraçado ele. Professor, eu estou precisando de nota, ó, me ajude. Eu digo, cola no exercício, cola no modelo, na competência e na habilidade que vai dar tudo certo, vai ser show. Vamos lá. Letra A, ele diz assim, o aluno ou a aluna, né, não fez a tarefa. Tandandan. Tá? Então, vamos dizer assim, o aluno, ele não fez a tarefa. Ele não fez a tarefa. Aí eu quero dizer assim, fez. Bom, eu vou pegar esse negativo, transformá-lo em positivo, vou transformar esse aluno em he, né? Ou poderia também chamar a aluna she, né? Tá bom? Poderia colocar um it, de repente, porque eu não me identificaria aqui o gênero. Vou pegar na letra B o she, trazer para cá, ó. She. O will, ele tem um detalhe aqui. O simple future, olha só, que é o futuro simples. Ele é usar assim, ó, will mais um verbo. E esse verbo, ele fica na base, que é quando você tira aquela preposição to. Entretanto, senhores, ele vai ter uma abreviação assim, ó, sujeito, apóstrofo LL, e a forma negativa é interessante. Você pode ter uma negativa normal e você pode ter uma negativa dele assim, ó, contracta. Percebeu? Então, ele tem aí um want. E é esse o want que vem para cá, ó. Então, esse seria o desafio dessa letra B de bolacha. She will buy a house next week. Ela comprará uma casa na próxima semana. Não vai? As provas são elas, as provas, representado pela terceira pessoa do plural. Já posso colocar aqui, tá? Primeira positiva, vem para cá negando, então você pega o auxiliar e faz a negativa. Pronto. The tests were difficult, né? Para dizer que as provas estavam difíceis. Were they? Não estavam. Então, coloca aí observação e coloca esse feitio de questão. Pois bem, essa questão agora, ela visa o reconhecimento também dos tempos verbais. Nessa questão, ela tem dois itens a serem analisados. A da imagem, onde ele pergunta what's he doing? O que é que ele está fazendo? Né? E ela pergunta pelo tempo que é utilizado como resposta da imagem. É muito legal essa questão. Tá? Vamos deixar aí 2 minutinhos na tela para a gente pesquisar e voltar com uma dúvida para que a gente possa operacionar isso nas próximas aulas.
E professor, então aqui na imagem eu consigo perceber que o cidadão ele está correndo. Perfeito. Olha só. Is What is he doing? A tradução aqui ela é bem enfática. Ó. O que ele está fazendo? Doing. Fazendo. Ah, aí, professor, ele está correndo. Para dizer que ele está correndo, eu vou marcar a letra o quê? B, ó. He's running. He's running. Não é? Aqui na letra A é lendo. Ele está lendo, não está. Aqui na letra C é comendo. Não está comendo, né, meu povo? E aqui na letra D, sleeping, é dormindo. Também não está dormindo. Tá? Então, nós temos aí na qualidade da resposta, he's running. Ele, né, ó, ele está correndo. Ele está correndo. O tempo verbal responsável por indicar isso é chamado de presente contínuo. Hoje em dia, conhecido como presente progressivo. Portanto, a resposta correta, letra D, de dado, né? Presente progressivo ou presente contínuo. Uma das aplicações desse tempo verbal mais comum é dizer, ele relata, né? Ele fala que, né, ó, ele fala que a ação está acontecendo no momento da fala. No momento da fala, né? Então, ele diz, né, ele relata que a ação, né, ó, relata que a ação está acontecendo no momento da fala. Não sabe esses dois sublinhados que eu deixei aí? Pois bem, esse primeiro sublinhado aqui é o auxiliar. Nesse tempo, ele usa o auxiliar am, is ou o próprio or. Tá? Esse acontecendo nada mais é do que o verbo mais o ing, que nós chamamos de gerúndio, e que nós já vimos em nossas aulas, que ele não é somente indicador do gerúndio desses tempos progressivos. Ele também pode ser um substantivo, né? Ele também desempenha na qualidade substantiva um sujeito, tá? Pode ser sujeito, ó. Swimming is the best sport, né? Natação, nadar é o melhor esporte, né? Natação. Olha aí. Eu também posso ter um vocábulo terminado em ing, perfazendo aí a funcionalidade de qualificar um substantivo, um adjetivo, tá? Nós já vimos aulas assim aqui e já treinamos inúmeras questões assim também. Vamos lá. A mesma linha de raciocínio aconteceu aqui, ó. What are they going to do? Percebam. What are they going to do? O que eles vão fazer? Né? O que eles vão fazer? Se going to do, vão fazer. They are going to go camping, né? Eles vão acampar. Eles vão acampar. Hoje pela manhã, um aluno disse, professor, acampar, hein? Eles são dessa época. Bom, aqui no Brasil, gente, ele não é tão comum para nós brasileiros essa questão de acampamento, né?
não é tão comum. Mas para lá, só para vocês terem uma ideia, eles têm até locais apropriados para fazer camping. São parques gigantescos, né? E famílias inteiras, elas vão para essa região e se unem. Lá tem gincanas, ou simplesmente ficam à beira da fogueira, cantando, assando marshmallow e etc. É uma prática deles, inclusive para fortalecimento dos laços familiares, só para vocês terem uma ideia. Quando é isso, gente, eles entram nesses motorhomes, que são verdadeiras casas sobre rodas, e vão viajar pelo país. Então, é um endoturismo que traz muitas divisas financeiras, né, para aquele país, né, a América do Norte. Tá? Então, é muito fácil de você encontrar isso em filmes, em séries, né? Eles gostam muito de ter esse contato familiar com a natureza, de praticar esses esportes. Eles gostam de fazer caminhadas ao ar livre, correr, né, aquelas corridas matinais ou cedo, né? Tarde da noite ou cedo, logo de manhã. Então, já é clichê. Você vai assistir a um filme, você ou vai ver eles fazendo esse tipo de corridas, ou vão acampar, ou vão estar viajando pelo país, né, preferencialmente de carro, que eles vão parando e conhecendo ponto a ponto, enfim, um pouquinho aí desses acontecimentos para vocês. E isso acontece também porque as férias de lá é diferente do nosso período de férias daqui, além de ser bem maior, né? Lá são chamadas de férias de verão. Então é um verão todo de férias, mas eles não ficam, obviamente, sem fazer absolutamente nada. Pelo contrário, eles são proativos, eles vão trabalhar, eles vão fazer cursos, né, que vão potencializar e deixar ainda mais bacana a sua pretensão de estudar em uma universidade e assim sucessivamente. Depois eu posso trazer um texto falando um pouco, né, dessa vida estudantil deles, até mesmo porque lá eles vão até o 4º ano do ensino médio. Aqui só vamos até a 3ª série, né? Até a 3ª série acabou. O ano que vem, né, vocês já estão cursando aí o último do ensino médio. Não, lá eles têm mais um ano, tá? Mais um ano. Tem vestibular parecido com o nosso Enem. Lá tem algumas modalidades, né, de aceite para se estudar um curso superior. Vamos aqui então lembrar que se eles vão, só o fato de nós termos o auxiliar, ó, am, is, or, mais o going to, mais um verb, main verb, e ele está na sua forma base, isso aqui já está me garantindo que é o near future. Portanto, letra B, normalmente ele é utilizado, né? Ele é usado para indicar uma ação programada, né? Pensada, ou que está prestes a acontecer. Terminamos agora de fazer a diferença dele, né, desse futuro para com o will. Aquele com o modal will, ele é simplesmente um tempo verbal, digamos assim, mais especulativo. É aquela coisa meio que descompromissada. É uma decisão que eu tomei no momento da fala, uma promessa, tá? Bom, um outro modelo de questão é esse. Aqui eu tirei o texto para o slide não ficar tão gigantesco, né? E aí ele vai dizer, tira o fragmento, deixa em evidência e ele vai perguntar qual é o tempo verbal predominante, ou então ele vai perguntar, né, a intenção comunicativa, tá? Então, olha aqui, ele deixou, por um exemplo, o like. Esse é o verbo em questão.
E aí ele disse o seguinte, né? Vamos lá para a nossa traduçãozinha. O to like, ele é o verbo gostar de. Ah, professor, eu traduzo like como o verbo curtir. Exatamente, você também não está errado, não. Tá? Professor, eu já vi o like, tradução de como, processo comparativo. You are like your father. Né? Você é como seu pai. Exatamente. Mas aqui nessa situação, ele é verbo. Tá? O outro lá, to go to. Esse to go to é ir para, ir para. Para onde? Beach quer dizer o quê? Praia. Cuidado com essa pronúncia, tá? Senão vira um nome feio. Beach, praia. During quer dizer o quê? Durante. Durante the week. Durante a semana. Eita, esse aqui não quer nada. Ah, ele quer ir para a praia durante a semana. Quem não quer, né? Quem não quer, eu quero. I want. I wish. Né? É um desejo. Então, we like to go to the beach during the week. Nós gostamos de ir à praia durante a semana. Ora, gente, se eu pego um sujeito e pego o verbo, e esse verbo na sua forma básica, o que seria isso? Corta isso aqui, coloca ele aqui, ó. Pronto. Terminei de fazer a conjugação do presente simples. Tá aqui. Do presente simples. Não, simple present ou present simple. Pronto. Tá aí. Professor, e esse tempo ele é usado para quê mesmo, hein? Olha o uso desse tempo verbal, ele é muito legalzinho. Usado para relatar um fato, um acontecimento no presente. Ele também indica ações habituais. Ele também fala de verdades universais. The sky is blue. O céu é azul. Olha aí o presente. Tá? Eu vou dizer assim, olha. If we beat the ice, it becomes water. Se batermos o gelo, ele se transforma em água. Não é uma verdade universal? Pois então. Ele também é utilizado para indicar uma situação futura programada. Um horário pré-estabelecido. Por exemplo, todo mundo que estuda tem aquele horário pré-estabelecido para você ter um lanche, beber uma água e etc. Não é assim? Pois bem, a gente utiliza esse tempo chamado de presente simples assim fazer. A outra observação, não me canso de dizer que nas formas negativas e interrogativas, entre em ação o auxiliar deles, que é quem? O do e o does. Fora isso, você tem que fazer o reconhecimento através da estrutura de sujeito mais verbo principal. Pronto, vamos fazer uma prática. Eu faço uma, você faz outra. Vamos deixar 2 minutos na tela para reconhecimento dessa estrutura que está na primeira parte aí de forma negativa.
E vamos que vamos, como diz o mago da geografia, professor Adriano Ramalho. Olha, ele só queria que você reconhecesse esse meninozinho bem aqui, ó. Esse rapazinho lindo aqui, ele dá aquela terminação de ria. Ria, não tem? Ria. Tipo estudaria, correria, faria, tá? Por um exemplo, quando alguém chega na sua casa e você quer ser muito gentil. Oh, would you like, né? Ó, would you like, você gostaria, ó, você, you, ó, would like, gostaria, né? Would you like some coffee? Você gostaria de um pouquinho de café? Um pouquinho de chá, tea, um pouquinho de água, um pouquinho de juice, suco e etc. Percebeu? Você está sendo educado. Você está sendo polido. Ah, então aqui nós temos uma situação de polidez. Formalidade. Tá? Letra C de Chiquititas. Né? Temos aí a letra C de Chiquititas. Muito bem. Bom, nessa daqui eu consigo já visualizar, ó, um modelo padrão. Nós temos uma imagem. Eu vejo aqui que é o controle de tráfego aéreo. Tá? Nós temos aqui no primeiro balãozinho onde ele pede para que você analise o primeiro balão. E ele pede que nessa análise do primeiro balão, a gente fique de olho, ó, que fiquemos de olho nos verbos what, aqui ó, what, e learn, what e learn, aqui ó. Ele disse assim, olhe para os verbos what e learn, e eles estão respectivamente aonde? Então, no primeiro balão, os verbos what and learn, eles estão respectivamente no imperativo, no subjuntivo. Então, vamos lá. Primeira linha de raciocínio é o seguinte. Quando você tem um verbo no infinitivo, que é esse infinitivo clássico, nós temos o verbo assim. Eu tenho aí o verbo ir, né? Verbo ir. Quando você está assistindo filmes legendados com áudio, né? E aí uma pessoa está zangada com a outra diz assim, ó. Go away. Vai embora. Get out of here, né? Sai daqui. Let me alone. Me deixa só, né? Don't let me down. Não me decepciona. Não é assim? Pois bem, você vai simplesmente, ó, colocar o verbo sem essa preposiçãozinha. E aí você chama isso de imperativo. Então, nos dois casos aqui, ele diz, olha, como treineiro, né, controlador, treine, apenas assista, me assista, aqui ó, me assista, e aprenda, Aí pronto, ele terminou de dizer isso. Tá percebendo o olhar dele? Você tá conseguindo visualizar, ó? Olhe e assista. Você conseguiu visualizar aqui? Terminou de acontecer um acidente. Ele continua nos 3 quadros com a mesma fisionomia, tá? Note como no matter what happens, não importa o que acontecer, I never look surprised. Eu nunca fico surpreso. Eu não deixo transparecer que eu estou surpreso, né? Então, observou os 3 itens, tá? Mas ele pediu para analisar o primeiro balãozinho, detectado aí o uso de imperativos nos 2 casos. Então, letra A, modo imperativo e modo imperativo. Bom, desta feita, ele vai trazer conosco
um texto que envolve, né, tanto a modalidade não verbalizada e a verbalizada. Aí ele diz o seguinte: na última parte do texto, né? Na última parte do texto, então ele deixa em evidência aqui, ó. Na última parte do texto, a estrutura em evidência, aqui, ó, estrutura em evidência, determina, terminada no pronome pessoal, temos aqui a terminação do pronome pessoal it, né? Tem como propósito, pronto. Se você identificou isso como sendo um question tag, eu sei que esse question tag, ele é utilizado, né, para certificar, tirar uma dúvida, esclarecer. Então, resposta aqui, letra B de bolacha. Letra B de bolacha. Outra modalidade de texto é esta. Ele traz um texto, tira o fragmento, deixa em evidência e ele vai perguntar pela classificação possível. Alright? Vamos deixar aí mais 2 minutos na tela, por favor. Professor, me diga aqui uma coisa. Ele começou a dizer assim, mas, porém, contudo, olha o nosso conectivo lindo, há um século atrás. Aí ele olha o sujeito, os Estados Unidos da América recebeu, né, ó, acolheu os imigrantes. Most of them, a maioria deles, pessoas advindas, oriundas da Europa, que, olha a relação, que, né, foram migrando em massa. Looking for, procurando, um verbo preposicional, né, ó, procurando por uma vida, life, melhor, better. Aonde? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Então, você vai ter aqui, senhores, né, você vai ter uma sequência de verbo, tá? Verbo, pronome, artigo, tá? Coloca aí. A setazinha ficou no local errado. É verbo, pronome, artigo e artigo.
tá? Esse primeiro artigo aqui, vamos lá. Esse pronome é um pronome chamado de pronome relativo. Esse primeiro artigo chamado de artigo indefinido. E o segundo artigo é chamado de artigo definido. Significa o, a, os, as. Então, o artigo indefinido, eles são dois. Você tem o a e o a, né? O de cima é utilizado antes de sons vocálicos e o de baixo, o a, ele é utilizado antes de sons consonantais, de consoante, né? E você tem o artigo definido. Turminha, o artigo definido é um cara, gente, muito boa. Ele só tem esse mocinho aqui, ó. Ele sozinho significa o, a, os, as. E esses dois aqui significam um, uma. Pronto, tá? Eu deixo nosso slide assim porque tem aluno que gosta de anotar item a item. Então é muito interessante deixar o slide completamente com as informações. E esse repetir é que faz com que você calcifique e aprenda essas informações, tá bom? Bom, aqui mais uma modalidade de texto. Nós temos duas mulheres aí num texto dialogado, alternância de turno, né? Primeiro a verde fala, depois a de vermelho fala, tá? Eu consigo já visualizar de longe a presença aqui do Twitter, né? Do Twitter. Essa semana aí o Elon Musk comprou o Twitter, né? Is down, tá fora, né, de operacionalidade. Ela faz uso aqui na primeira parte de um verbo muito bacana, chamado assim, ele é to break up with someone, né? Isso aqui é o verbo romper. Isso aqui é o verbo romper. É o verbo terminar um relacionamento. Então ela diz, ei mulher, I've broken up with Jim. Ei, eu terminei com o Jim, tu acredita? Aqui no primeiro... Aí a de vermelho disse, sério? Ô, mulher, sério, really? E aí, how could he cope with it? Como é que ele reagiu, hein? Aí a mulher disse, he doesn't know. E ele não sabe. Ele não sabe yet, que quer dizer ainda. Ele não sabe ainda, mulher. O Twitter tá fora do ar. Olha que tragédia, né? As duas estão papeando nesse nível. Vamos lá ver o que é que a questão está pedindo. A tira evidencia que as duas mulheres desaprovam o comportamento do Jim. Nem fala, né? As duas mulheres preferem conversar pessoalmente a usar as mídias sociais. Não tem nem como a gente observar isso. Não entra no eixo da divisão. A mulher de roupa vermelha desaprova o fato de a mulher de roupa verde ainda não ter conversado com o Jim. A mulher de roupa vermelha ficou triste com a separação do casal. A mulher de roupa verde tentou usar uma mídia social para resolver o seu relacionamento afetivo. Rapaz, a mulher, ela usou aí, né, a rede social para dizer assim, Jim, já era, tá? Tchau. Muito bem, questãozinha aí bem tranquila, né? Vamos agora para essa parte. Bom, se eu analisar o if sozinho, o if, né? Só, ele vai significar se, e ele tem uma ideia de condição.
Tá? Vamos dar um exemplo aqui. Vou dizer assim, ó. If I were you. Se eu fosse você, ó. Se eu fosse você. Percebeu? A condição. Tá sozinho. Tá? Então aqui, você com certeza vai analisando sozinho, ele dá a letra D de dado. O conector because, bom, você encontra because, você encontra somente cause, lembra lá da música do Maroon 5, você encontra because of you, lembra a outra canção? Because of you, por causa de, devido a, porque, tá? Ele vai dar uma ideia de quê? Ele vai me dar uma ideia de causa e efeito. Então, temos aí também como resposta a letra D. Tá? I can't see myself with anyone besides you. Eu não consigo me ver com uma outra pessoa além de você. I hope that is a good thing. Acho que deva ser algo muito bom. Because I love you. Porque eu te amo. And I will always love you. E eu sempre te amarei. Even if, mesmo que, you don't feel the same way. Mesmo que você não sinta o mesmo. Olha só, isso é um amor muito doido, né? Pois é, uma declaração doida, minha diretora. Bom, aqui é a pegadinha mais clássica que tem. Nós temos um conjunto de pronomes que são terminados em self ou selves, não é verdade? Professor, não estou lembrando deles. Vamos lá, quem são eles? Você tem assim, ó. Myself, yourself, himself, herself, itself. A partir da primeira do plural fica a terminação selves. Aí tem, ó, yourselves e themselves. Aí tu pode dizer, sim, o que é que tem a ver? Esses meninos aí, eles podem ser, adivinham o quê? Pronome enfático do sujeito, quando ele vem depois do sujeito ou no final da frase se referindo ao sujeito. Ele pode ser pronome enfático do objeto, quando ele vem depois do objeto. Ele pode ser pronome reflexivo, quando ele vem logo após um verbo, e ali ele vai fazer a sua voz reflexiva. Ele também pode ser, quando ele vem assim, ó, com o by, mais esse pronome, ele também pode ser chamado de PI, pronome idiomático. Ele vai indicar que alguém faz algo sozinho, sem a ajuda de ninguém. É aquela música, all by myself, né? Então, I do it by myself. Eu faço isso sozinho, sem a ajuda de ninguém. Nesse caso aqui, você tem a palavra se, que é o verbo ver. Você tem o modal can't, que é não consigo, não posso, né? I can't see. Eu não posso, eu não consigo, tá? Eu não consigo me ver com outra pessoa além de você, tá? Me ver. Então, esse pronome, ele está ocasionando uma ideia de reflexividade. Vixe, Maria? De reflexividade, certo? Reflexividade. Bacana até aí? Reflexividade. Então, nós temos sua formazinha reflexiva. Letra A é a nossa correta. O vocábulo besides, aí eu preciso chamar a atenção para você não confundir besides com beside.
Esse aqui, ele é do lado de, tá? Do lado, ao lado. Então, my dog sleeps beside my bed, por um exemplo. O meu uau, ele dorme do lado da minha cama. Pronto. Tá? Já o besides que ele utilizou aqui, ele diz que não consegue se ver com uma outra pessoa que não seja, além dela, né? Que não seja você. Nesse caso, ele trouxe como resposta a ideia de copulação, a ideia de adição. É uma aditiva, né? Ele traz essa ideia de adição. Ela é uma aditiva, né? Tipo, I'm looking for, ó, eu estou procurando, looking for a new job besides a good salary. Olha aí. A pessoa aqui, nesse exemplo, ela está procurando por um emprego novo, além de um bom salário. Percebeu? Ele está incluindo, né? Não é só um emprego novo. Ele também quer um bom salário. Então, demonstrando aí para vocês a diferença da conjunção e da preposição. As duas estão lá na famíliazinha das link words, que são aquelas palavras que conectam, dando aí uma maior coesão textual. E that's all, folks. Por hoje é só, pessoal. Eu te espero aí na próxima sexta com muito mais treino para nós aqui da segunda série. Bye!